Eu fui expulsa de casa poucos dias depois de enterrar meu marido. Sem aviso, sem piedade. As nossas coisas foram jogadas para fora, na frente dos meus filhos, e eu não tive nem tempo de chorar. Segurei na mão deles e fui embora, sem destino, sem saber para onde ir, só com uma certeza na cabeça. Eu não podia deixar meus filhos morrerem, mas o que eu não imaginava era que aquela decisão ia nos levar até algo que mudaria tudo. Eu ainda cheirava o velório no cabelo quando as roupas foram parar no chão. Não era metáfora, não era exagero, era literal. A sacola plástica preta voou pela soleira da porta e as roupas espalharam na poeira da frente da casa, entre a cerca de arame e o pé de manga que meu marido tinha plantado no ano que a gente casou. A manga estava carregada, cheia de frutos verdes que ele nunca ia comer. Minha sogra ficou na soleira. Dona Nair, uma mulher de ossos duros e palavra curta, que nunca me chamou de filha nem nos dias bons. Naquele dia, ela cruzou os braços e disse a coisa mais simples e mais cruel que eu já ouvi na vida. Aqui não tem mais nada para você. Vai embora. Eu tentei falar. A boca abriu, mas o som não veio. Tinha um nó tão apertado na garganta que eu nem sei se era choro ou grito, ou as duas coisas tentando sair ao mesmo tempo. 3 dias. Tinha sido enterrado há 3 dias. A terra do túmulo ainda estava fofa, sem nem tempo de secar direito. E eu estava ali, do lado de fora, com as roupas no chão. O Tiago ficou parado atrás de mim. 8 anos, magro, com os joelhos marcados de terra, aquele olho sério que ele tinha desde pequeno, que parecia sempre estar calculando alguma coisa que nenhuma criança devia precisar calcular. Ele ficou olhando para mim, não para a avó, para mim, como se tudo dependesse da minha próxima respiração. A Duda tinha 5 anos e não entendia direito o que estava acontecendo. Ela só entendia que a avó estava com a cara feia e que a mãe tinha parado de se mexer. Então ela veio devagar, de passinhos pequenos, e segurou minha saia com as 2 mãos. Não falou nada. Só segurou. Aquilo me fez voltar. Não foi coragem. Não foi força. Foi a pressão daquelas mãozinhas na minha saia que me trouxe de volta ao chão, ao sol quente do Maranhão, à poeira vermelha, à realidade que eu precisava encarar, porque 2 crianças estavam me olhando e esperando que eu soubesse o que fazer. Eu me abaixei. Peguei as roupas do chão uma por uma, com calma, sacudindo a poeira de cada peça. Coloquei tudo de volta na sacola. Me levantei. Dona Nair ainda estava na soleira. "Não tem conversa?" eu perguntei. A voz saiu rouca, feia, mas saiu. Não tem", ela disse. "A casa era do meu filho. O terreno era do meu filho. Você não é sangue meu." Eu olhei para ela por uns 3 segundos. Pensei em tudo que podia falar. Pensei em lembrar que eu tinha cozinhado para ela durante 6 anos, que eu tinha cuidado dela quando ela teve dengue e ficou 3 semanas na cama, que eu tinha deixado meu próprio pai doente para estar ali naquela casa quando precisavam. Pensei em tudo isso, mas não falei nada. Porque eu aprendi cedo que tem certas batalhas que você não ganha com palavras. E eu não tinha mais nada sobrando para gastar com gente que já tinha decidido. Peguei a sacola, dei a mão para o Tiago, a Duda não soltou minha saia e fomos embora. Não sei quanto tempo a gente andou naquele primeiro dia. O sol estava alto e o asfalto devolvia o calor para baixo, e as sandálias da Duda eram pequenas demais, já tinham marcado bolha no calcanhar dela há semanas, mas não tinha como comprar outras. O Tiago não reclamou uma vez. Nenhuma. Isso era o que mais me assustava nele. Esse silêncio de adulto que não devia estar num menino de 8 anos. A gente passou pela vila. Passou pela igreja de Santo Antônio com a pintura descascando. Passou pelo bar do Nenê, onde os homens pararam de falar por um segundo para nos olhar, e depois continuaram falando. Passou pela casa da vizinha Francisca, que abriu a janela, me viu, fechou de novo. Eu não culpei ninguém. No interior, viúva pobre com filho é uma despesa que todo mundo enxerga de longe e desvia.
Eu sabia disso antes, só não sabia que ia doer tanto. Na beira da estrada vicinal, uns 3 quilômetros depois do vilarejo, eu parei embaixo de uma gameleira velha e sentei no barranco. Tiago se sentou do lado. A Duda subiu no meu colo mesmo com o calor absurdo e encostou a cabeça no meu peito, como fazia quando era bebê. "A gente vai dormir onde hoje, mãe?" Ela perguntou. A voz dela era pequena. Tão pequena. Aquele tipo de pergunta inocente que cai em cima da gente com o peso de uma parede. Eu passei a mão no cabelo dela, devagar. "A gente vai achar um lugar", eu disse. Não era uma promessa. Era tudo que eu tinha para oferecer naquele momento. Mas a Duda parecia satisfeita com isso. Fechou os olhos. Em 2 minutos, estava dormindo no meu colo, com a boca entreaberta, o rosto suado brilhando no sol que atravessava as folhas da gameleira. Eu olhei para o Tiago. Ele estava olhando para a estrada, aquele olho longe de novo. "Tiago." "Oi, mãe." "Tá com medo?" Ele ficou 1 segundo. Depois virou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar direito. "Um pouco", ele disse. Mas o pai falava que medo era só o começo, que depois vinha outra coisa. Eu não consegui responder. Virei o rosto para a estrada para ele não ver que eu estava chorando. Na segunda noite, a gente dormiu debaixo de uma tulha velha que estava abandonada, perto de um córrego. Não tinha parede de um lado, mas tinha cobertura de palha suficiente para desviar a garoa que caiu lá pelas 3 da manhã. O Tiago ficou acordado a noite toda. Eu sei porque toda vez que eu abria os olhos, ele estava sentado, de costas para a parede, olhando para a escuridão como se fosse um guarda. Na terceira noite, a fome já tinha passado de incômodo para dor. Não a dor que passa, a dor que fica, que vai tomando o corpo devagar, que faz a cabeça ficar pesada e os passos ficarem curtos. A Duda parou de perguntar sobre comida depois do segundo dia. Isso era pior do que ela perguntar. Foi numa manhã do 4º dia que eu encontrei a estrada de terra vermelha. Larga, vazia, cortando o cerrado como uma cicatriz no meio do verde seco. De um lado, um barranco de argila. Do outro, uma baixada com uns buritis espalhados. E lá embaixo, brilhando entre a vegetação, a curva de um rio. Eu parei. Fiquei olhando por um tempo que não sei dizer quanto foi. Havia algo naquele lugar. Não sei explicar direito. Um silêncio diferente. Não o silêncio vazio de quem foi abandonado. Um silêncio de lugar que ainda não foi tocado, que ainda tinha possibilidade dentro. "Aqui", eu disse. Tiago veio do meu lado. "Aqui o quê, mãe?" "Aqui a gente fica." Ele olhou ao redor, olhou para o barranco de argila, olhou para o rio lá embaixo. Olhou para mim, não perguntou nada, só assentiu com aquela cabeça séria. E foi isso. Eu não sei construir casa, nunca soube. Meu pai era lavrador, minha mãe lavava roupa alheia, e o que eu aprendi da vida foi cozinhar, costurar, aguentar calado e acordar cedo. Ninguém me ensinou a levantar parede, mas eu vi. Durante a vida toda vi paredes de barro sendo levantadas no interior. Vi casas de adobe secando no sol. Vi mulheres misturando argila com água e palha e levantando muros com as próprias mãos enquanto os homens estavam na roça. Eu ia fazer igual. O barranco de argila era bom. Barro vermelho, úmido no fundo, com consistência. Eu desci com as mãos e comecei a testar. Amassei entre os dedos. Segurou. Misturei com água do rio. Ficou mais firme ainda. O Tiago não precisou de instrução. Ele foi junto, silencioso, carregando argila num pedaço de lona velha que a gente tinha na sacola, mais pesado do que devia para um menino do tamanho dele. A Duda tentou ajudar também, amassando pequenas bolas de barro com as mãozinhas, séria, concentrada, igual à mãe. O sol era pesado. Caía de cima sem pedir licença. Minhas mãos foram rachando ao longo do dia. A argila seca a pele de um jeito que vai fundo, até sangrar um pouco nos cantos das unhas. Mas dor de mão eu já conhecia. Dor de mão não me parava.
O que me parava era quando eu olhava para o que tinha construído e via como estava torto. A primeira parede tombou no final da tarde. Eu fiquei olhando para os pedaços de barro no chão. O Tiago ficou do meu lado, olhando junto. "A gente faz de novo", ele disse. Não era pergunta, era declaração. Eu peguei o ar, olhei para o céu que estava ficando laranja. Pensei no meu marido, pensei em tudo que eu tinha perdido. Pensei na Duda com a mãozinha no peito dizendo que estava com dor. "A gente faz de novo", eu concordei. E fizemos. Não ficou bonita. Ficou torta, com uma parede mais alta que a outra, a cobertura de galhos e palha tremendo quando o vento batia. Mas ficava de pé. Isso era o que importava. Na noite que dormimos dentro pela primeira vez, com o chão de terra batida e o céu de galhos acima da cabeça, deixando passar estrelas pelos buracos, a Duda olhou para cima por um tempo. "É nossa casa?" ela perguntou. "É", eu disse. Ela ficou quieta um pouco. "É bonita", ela disse. Eu fechei os olhos com uma coisa estranha no peito. Não era felicidade, era outra coisa. Aquele tipo de sentimento que não tem nome certo, que é quando você toca o fundo e descobre que ainda tem fundo para tocar. O vento bateu lá fora, a palha tremeu. E foi nesse silêncio que eu senti, igual àquela tarde, igual ao pressentimento que não saía, como se algo lá fora estivesse parado, como se alguém estivesse olhando. Eu me levantei devagar, fui até a abertura que fazia às vezes de porta e olhei para a escuridão do cerrado. Não havia ninguém, mas a sensação não foi embora, e alguma coisa me dizia que amanhã o dia ia ser diferente. O homem que o cerrado devolveu amanheceu com neblina. Coisa rara no Maranhão de agosto. Aquela neblina fina que não refresca, só borrifa a pele e faz a poeira da estrada grudar diferente, mais escura, mais pesada. O cerrado ficava estranho assim, com as árvores tortas sumindo na brancura lá no fundo, como se o mundo tivesse acabado ali, a 50 metros, e não houvesse mais nada além. Eu acordei antes dos meninos. Sempre acordei antes de todo mundo. Minha mãe dizia que eu nasci com o relógio do galo, que meu corpo não sabia dormir depois que o céu começava a clarear. Levantei sem fazer barulho, passei a mão no rosto, senti o cheiro de barro nas palmas das mãos que já não saía mais, nem com água, nem com esfregação. Era um cheiro que tinha entrado na pele. Fui até o rio. A descida era íngreme, com raízes de buriti saindo da barranca que serviam de degrau se a gente pisasse certo. Eu já sabia de cor qual raiz aguentava e qual cedia. Fui descendo devagar, com o caneco de alumínio na mão, aquele caneco amassado que tinha sido a única coisa que eu tinha pensado em pegar antes de sair da casa da dona Nair. A água do rio estava escura pela manhã, não suja. Escura da cor da argila do fundo, que a correnteza levantava de noite e demorava para assentar. Eu enchi o caneco. Bebi metade ali mesmo, de cócoras na beira, olhando para o reflexo torto da minha face na água. Eu mal me reconhecia. Não era vaidade. Era uma constatação simples. Aquela mulher de cabelo preso com um pedaço de borracha de câmara de bicicleta, com as bochechas fundas de quem comeu pouco e dormiu mal, com os olhos que já não tinham mais aquela coisa úmida que os olhos têm quando a vida está indo bem. Aquela mulher não era exatamente quem eu lembrava de ter sido, mas era quem eu era agora. E pronto, eu enchi o caneco de novo e subi. O Tiago estava acordado quando eu cheguei. Sentado na entrada da casa, com os joelhos dobrados para o peito, olhando para a estrada de terra lá em cima do barranco. Ele fazia isso toda manhã. Ficava olhando para a estrada como se esperasse alguém. Eu nunca perguntei quem. Algumas coisas de criança são sagradas e a gente não deve mexer. A Duda ainda dormia enrolada na sacola de roupas que a gente tinha aberto e virado cobertor. Ela dormia com a boca aberta e um braço esticado para fora, igual ao pai. Eu evitava olhar muito para isso.
Fiz um fogo pequeno com gravetos secos e esquentei a água do caneco. Não tinha chá, não tinha café. Tinha água quente, que era melhor do que água fria, que era melhor do que nada. Dividi com o Tiago. A gente bebeu sem falar. O sol foi subindo e a neblina foi sumindo. O cerrado foi aparecendo aos poucos, primeiro as árvores mais perto, depois as mais longe, depois o horizonte plano e imenso que não acabava. Foi quando o Tiago falou, sem tirar o olho da estrada. Mãe, tem um homem. Eu olhei. Lá em cima, na estrada de terra vermelha, havia uma figura, longe ainda, só uma silhueta escura contra o branco que restava da neblina. Mas dava para ver que estava caminhando devagar, devagar demais, com aquela irregularidade de passo que não é cansaço normal. Era outra coisa. Eu fiquei parada, olhando. A figura parou, depois continuou, depois parou de novo, e aí tombou. Não foi uma queda dramática. Não foi o tipo de queda que a gente vê e grita. Foi aquela queda mole, devagar, de quem vai perdendo as pernas antes de perder a consciência. O corpo dobrou no joelho primeiro, depois desceu de lado e ficou ali, no meio da estrada de terra vermelha, quieto. Eu fiquei olhando por um segundo. O Tiago estava olhando para mim. Eu sei o que ele estava pensando, o mesmo que eu estava pensando, que a gente não tinha nada. Que mal tínhamos água e não tínhamos comida e a nossa casa era 4 paredes de barro torto. E a última coisa que a gente precisava era de mais um problema. Eu sei que pensei isso. Por uns 3 segundos eu pensei isso. E depois eu já estava subindo o barranco. Não foi decisão. Foi o corpo que foi. As pernas que subiram de raiz em raiz antes da cabeça terminar de calcular. Talvez porque eu sabia que se esperasse a cabeça terminar, eu não ia. Fica com a Duda, eu falei para o Tiago sem parar. Ouvi ele responder alguma coisa, mas já estava longe. O homem estava de lado na estrada, uns 40 anos, talvez mais. Difícil dizer porque o sol e a vida fazem as pessoas aparentarem mais do que são no interior. A roupa era de trabalho, calça de tecido grosso e camisa de manga comprida, encharcada de suor, o tipo de roupa que não é descuido, é proteção contra o sol. Tinha um chinelo no pé e o outro tinha ficado para trás na estrada, uns 2 metros atrás. Isso me disse que ele tinha arrastado o pé antes de cair. Me ajoelhei do lado dele. Ei, moço, nada. Coloquei a mão na testa dele. Quente, muito quente. Não o quente de sol, que é diferente. O quente de dentro, de febre alta, que parece que a pele vai queimar o dedo. Ei! Ele abriu os olhos. Olhos escuros, avermelhados na borda, secos de quem está desidratado há tempo. Ele olhou para mim sem foco por um segundo, depois tentou dizer alguma coisa. Quieto, eu disse. Quieto primeiro. Ele fechou os olhos de novo. Eu olhei para a estrada nos 2 sentidos. Vazia, vazia como sempre. Nenhum carro, nenhuma poeira levantada no horizonte, nenhum sinal de movimento. Eram horas da manhã, e aquela estrada podia ficar assim o dia inteiro, sem passar uma alma. Coloquei o braço embaixo do ombro dele. Me ajuda um pouco, eu disse. Eu sei que está difícil, mas me ajuda um pouco. Ele não respondeu, mas o corpo reagiu. Aquele tipo de reação involuntária do corpo que ainda quer sobreviver, mesmo quando a cabeça já desistiu. O braço dele veio por cima do meu ombro, pesado como tronco. Levantamos juntos. Ele era mais alto do que parecia deitado, quase uma cabeça acima de mim, e pesado, o tipo de peso de homem que passou a vida carregando coisa. Eu curvei o joelho e firmei o pé na terra vermelha e fui. Um passo, mais um, mais um. Descemos o barranco de um jeito que eu não sei como não caímos os 2. Ele escorregou uma vez, eu firmei com os 2 braços, senti alguma coisa estalar no meu ombro direito, ignorei. Quando chegamos embaixo, o Tiago já estava na entrada da casa com a cara séria, segurando a Duda pela mão.
A Duda olhava para o homem com aqueles olhos grandes de criança que não tem medo ainda, só curiosidade. Deita ele ali, eu disse para o Tiago, apontando para o canto mais fresco da casa, do lado da parede que pegava sombra. O Tiago ajudou sem perguntar nada. A gente deitou o homem no chão de terra batida. Eu peguei o caneco com a água que restava e molhei os lábios dele com a mão. Ele engoliu por reflexo. Depois mais um pouco. Depois abriu os olhos de novo. Onde que é aqui? Ele disse. A voz era um fio. Interior, eu disse. Interior do Maranhão. Como é seu nome? Ele demorou. Valdemar, ele disse. Valdemar Gomes. De onde o senhor vem, seu Valdemar? De Açailândia. Uma pausa longa. Fui a pé. 2 dias. 2 dias a pé. De Açailândia até aqui, com febre, sozinho, naquele sol. Eu não perguntei por quê. Aquilo não era hora de perguntas. O senhor vai ficar quieto agora, eu disse. A gente vai cuidar. Ele me olhou. Não com gratidão, ainda não. Com aquela desconfiança de quem aprendeu que ajuda de graça no mundo não existe, que quando alguém oferece a mão, tem uma cobrança do outro lado esperando. Eu conhecia aquele olhar. Já usei ele. Por quê? Ele perguntou. Foi uma pergunta simples, mas pesada. Por que uma mulher sozinha com 2 filhos e uma casa de barro no meio do nada ia parar para ajudar um desconhecido? Eu pensei na resposta por um segundo. Porque eu também já estive deitada numa estrada, eu disse. Só que era de outro jeito. Ele ficou me olhando. Depois fechou os olhos. E aquilo era resposta o suficiente para nós dois. A febre era alta e eu não tinha nada. Esse era o problema que tomou conta do meu dia inteiro. Eu vasculhei a sacola de roupas 3 vezes, como se fosse aparecer alguma coisa que não tinha antes. Não tinha remédio, não tinha pano limpo, não tinha nada que se parecesse com recurso médico. Mas eu tinha a cabeça e eu tinha lembranças. Minha mãe tinha me ensinado, quando eu era menina, que folha de erva cidreira baixa a febre, que cataplasma de folha de taiuiá úmida na testa ajuda, que o corpo às vezes só precisa de água, sombra e tempo. Eu mandei o Tiago procurar erva cidreira na beira do rio. Ele sabia o que era, já tinha catado com a avó antes. Saiu sem perguntar nada, com aquele andar determinado de quem tem missão. Fui até o rio buscar mais água. Quando voltei, a Duda estava sentada do lado do Valdemar, perto, mas sem encostar, com as pernas cruzadas, olhando para ele com aquela seriedade de criança de 5 anos que ainda não aprendeu que é para fingir que não olha. Ele tem nome? Ela me perguntou. Tem, Valdemar. Ela repetiu o nome baixinho, testando o som. Por que ele está dormindo no nosso chão? Porque precisava. Ela pensou nisso por um segundo, muito séria. Tá bom, ela disse como se estivesse concedendo permissão. Molhei o pano mais limpo que eu tinha. Um pedaço de camiseta velha do Tiago, que já estava pequena, e coloquei na testa do Valdemar. Ele não acordou, mas fez um som baixo, de alívio. Aquele som que o corpo faz quando recebe alguma coisa que precisava. O Tiago voltou com um punhado de folhas. Fiz o chá na lata que usava para tudo. Quando o Valdemar acordou de novo, já perto do meio-dia, eu consegui fazer ele beber um pouco. Ele bebeu. Ficou deitado, olhou para o teto de galhos e palha. Sua casa, ele disse. É. Você construiu? Eu e meu filho. Ele ficou quieto por um tempo. Tá firme, ele disse. Eu não sei por que aquilo me tocou tanto. Era uma observação simples, quase técnica. Mas vinha de um homem que tinha 2 dias de caminhada no corpo e febre alta, e ainda tinha encontrado atenção para olhar para as paredes e dizer que estava firme. Não muito, eu disse. Mas está de pé, ele disse. Fechou os olhos de novo. E eu fiquei com aquela frase na cabeça o resto do dia. Mas está de pé. À tarde, a febre baixou um pouco. Não desapareceu, mas deu uma folga.
Ele conseguiu sentar encostado na parede e comer um punhado de pequi que o Tiago tinha achado no cerrado. Aquele pequi miúdo que não presta muito, mas quando a fome aperta, vira banquete. A gente comeu em silêncio, os quatro. O cerrado estava quieto naquela hora. O sol tinha passado do pico e a luz ficou dourada, daquela cor que o Maranhão só tem no fim da tarde, quando até as árvores tortas do cerrado ficam bonitas por uns 20 minutos antes de escurecer. O Valdemar olhou para aquela luz por um tempo. "Você é daqui?" ele perguntou. "Não, sou do vilarejo de Santana do Mutum, a uns 40 quilômetros. O que aconteceu?" Eu olhei para ele. Ele estava me olhando de volta, sem cerimônia. Aquele tipo de pergunta direta que o interior cria, porque no interior a gente não tem tempo para rodeio. "Perdi o marido", eu disse. "E depois perdi a casa." Ele assentiu devagar, não com pena, com reconhecimento. O tipo de aceno de quem também já perdeu coisa. "E você?" eu perguntei. "Por que 2 dias de caminhada sozinho?" Ele ficou quieto por um tempo. O sol foi abaixando mais um pouco. "Perdi o emprego na fazenda", ele disse. "O dono vendeu. O novo não quis os trabalhadores velhos. Me deram um dinheiro pequeno e disseram que era isso." Uma pausa. "Minha mulher foi embora faz 3 anos. Não tinha mais para onde ir. Pensei que em Caxias tinha alguma coisa." "Caxias fica do outro lado", eu disse. "Eu sei", ele disse, sem amargura, só um fato. Me perdi." Eu olhei para ele, ele olhou para mim, 2 perdidos que o cerrado tinha colocado no mesmo lugar. "Então descansa hoje", eu disse. "Amanhã a gente vê." Ele assentiu. A noite foi chegando. Os grilos foram acordando, aquele som que enche o cerrado de uma maneira que parece que é a própria terra respirando. A Duda adormeceu do lado do Tiago. O Valdemar adormeceu encostado na parede. E eu fiquei sentada na entrada da casa, olhando para o céu do Maranhão que estava cheio de estrelas, mais estrelas do que a cidade nunca vai ter. Aquele tipo de céu que só existe quando não tem luz elétrica por quilômetros. Pensei no meu marido. Pensei que ele ia rir de mim, de um jeito bom, aquele riso dele que enchia a sala. Ia dizer que eu não tinha jeito, que a casa ainda estava torta e eu já tinha enchido de gente. Eu sorri sozinha no escuro. Foi o primeiro sorriso em muitos dias. E eu nem percebi na hora. Só percebi depois, quando já tinha passado, o que a chuva traz e o que ela leva. A melhora do Valdemar foi lenta, como tudo que é verdadeiro. Não foi aquela recuperação de história que a gente vê às vezes, em que o doente abre os olhos numa manhã e está de pé, radiante, pedindo comida. Foi a recuperação real, do interior, daquelas que vêm em camadas. Um dia a febre cede um pouco, no outro volta um pouco. Depois cede de novo e não volta mais, mas o corpo ainda está fraco, ainda precisa de tempo, ainda pede respeito. Eu conhecia esse ritmo. Tinha cuidado do meu marido quando ele teve malária, 2 anos antes de morrer. Sabia que o corpo humano tem uma sabedoria própria quando a gente deixa, que não adianta apressar, que às vezes a única coisa que cura é sombra, água e alguém que fique perto sem exigir nada. Então eu fiquei. Não que eu tivesse escolha de ir a algum lugar. Mas o ponto é que eu fiquei sem ressentimento, sem aquela contabilidade silenciosa que a gente às vezes faz quando ajuda alguém, aquele livro caixa interno anotando o que gastou e o que vai receber de volta. Não tinha isso. Tinha um homem doente no chão da minha casa de barro e eu ia cuidar porque era o que precisava ser feito. O Valdemar era um paciente difícil, do jeito mais silencioso possível. Não reclamava, não pedia, não incomodava, mas também não aceitava fácil. Cada vez que eu tentava fazer alguma coisa por ele, trazer água, trocar o pano molhado na testa, ajudar a sentar, ele hesitava 1 segundo antes de aceitar, como se tivesse que vencer alguma coisa dentro dele primeiro.
Aquela teimosia de homem criado na ideia de que precisar de ajuda é fraqueza, que receber cuidado é dívida. No terceiro dia, quando ele já conseguia ficar sentado sem apoio, eu coloquei o caneco de chá do lado dele e voltei para minha tarefa sem olhar. Ouvi ele pegar o caneco. Ouvi ele beber. Obrigado, ele disse. Não era a primeira vez que ele agradecia, mas era a primeira vez que a palavra saiu sem aquela tensão, sem aquele peso de quem engole junto com o orgulho. Era um obrigado simples. Limpo, eu não virei. Tá bom, eu disse, e continuei o que estava fazendo. O Tiago continuou estudando o Valdemar com aqueles olhos de menino velho. Eu via pela lateral quando o Tiago ficava perto, catando graveto ou remexendo as brasas do fogo pequeno que a gente mantinha, mas com a atenção voltada para o homem deitado na parede, calculando, decidindo alguma coisa. Foi no quarto dia que o Tiago chegou perto do Valdemar e ficou parado do lado. O Valdemar abriu um olho. Você entende de construção? O Tiago perguntou direto, sem introdução, do jeito que criança pergunta quando quer saber de verdade. O Valdemar ficou um segundo. Um pouco, ele disse. Por quê? O Tiago apontou para a parede da direita, aquela que eu sabia que estava mais fraca, onde o barro tinha rachado no meio e eu tinha tampado com mais argila úmida que não tinha aderido direito. Essa parede não tá boa, ele disse. Minha mãe tentou arrumar, mas ficou diferente da cor. O Valdemar olhou para a parede. Ficou olhando por um tempo. Tem que molhar o barro velho antes de colocar barro novo, ele disse. Senão, não gruda. O novo seca mais rápido que o velho, e aí racha. O Tiago assentiu muito sério, como se estivesse anotando. Você me ensina? Ele perguntou. O Valdemar olhou para o menino. Uma olhada longa, daquelas que avaliam mais do que a pergunta, que avaliam quem está perguntando. Quando eu melhorar, ele disse. A gente vê, foi o primeiro acordo entre eles. Eu estava do outro lado da casa fingindo que não tinha ouvido nada. O problema chegou no quinto dia, quando eu menos esperava, como os problemas sérios sempre fazem. Eu tinha saído de manhã cedo para explorar os arredores, algo que eu fazia com cuidado, em pequenos raios, sempre voltando antes do sol subir. Queria saber o que tinha no cerrado ao redor, que frutos, que plantas, que água além do rio. Conhecer o lugar que tinha escolhido para morar era questão de sobrevivência, não de curiosidade. Foi num desses percursos que eu notei o céu. No interior do Maranhão, a gente aprende a ler o céu antes de aprender a ler letra. Minha mãe me ensinou. A mãe dela tinha ensinado a ela. E assim vinha vindo. Aquela cor específica no horizonte, aquele roxo esverdeado que não é cor de fim de tarde, é cor de aviso. O vento que muda de direção 2 vezes em 10 minutos. O silêncio que antecede, diferente do silêncio normal, mais espesso, como se até os grilos estivessem prendendo a respiração. Chuva forte, chuva de verdade, não a garoa. A chuva do Maranhão que quando vem, vem com decisão. Eu corri. Quando cheguei na casa, o Valdemar já estava sentado na entrada, olhando para o mesmo horizonte que eu tinha olhado. Vi, ele disse quando eu cheguei. O teto não aguenta, eu disse, sem rodeio. Era um fato que eu já sabia, mas tinha evitado encarar. A cobertura de galhos e palha era boa para sol, boa para garoa leve. Para chuva forte, era outra conversa. Ele olhou para o teto. Levantou devagar, ainda com aquela cautela de corpo que está se recuperando, apoiou a mão na parede e ficou de pé. Tem palha seca? Ele perguntou. Tem um pouco, ali naquele feixe. Tem cipó? Tem no mato ali perto. Ele assentiu. Olhou para o céu de novo. Calculou. Dá tempo, ele disse. Mas tem que ser agora. Eu chamei o Tiago. O que aconteceu na hora seguinte foi uma coisa que eu não tenho palavra exata para descrever. Era um homem ainda fraco, com febre que tinha ido, mas deixado a fraqueza, trabalhando com uma criança de 8 anos e uma mulher que não sabia o que estava fazendo, mas fazia assim mesmo. A Duda ficou do lado passando cipó quando pediam.
muito séria com a sua função. O Valdemar trabalhava devagar, mas sabia o que estava fazendo. Explicava em voz baixa enquanto fazia, não para mim necessariamente, mas ia falando. Como entrelaçar a palha para não ter espaço. Como prender com cipó verde que é mais flexível. Como sobrepor as camadas de trás para frente para a água escorrer. O Tiago ouvia cada palavra. Eu ouvia também. O céu foi fechando. O roxo esverdeado tomou conta do horizonte e foi chegando. O vento virou frio de repente, aquela virada brusca que a chuva manda como aviso de que está chegando a sério. Pronto! O Valdemar disse, descendo do apoio improvisado que tínhamos feito com galhos. Entramos. A chuva chegou 3 minutos depois. Chuva do Maranhão em agosto é uma decisão da natureza. Não é evento, é declaração. Caiu de uma vez, com aquele som de mundo que racha, o trovão chegando junto, o relâmpago clareando o cerrado em flashes brancos que duravam 1 segundo e deixavam a escuridão depois mais escura ainda. A Duda ficou com medo do trovão. Ela sempre tinha medo de trovão. Eu a puxei para o colo e fiquei sentada com ela encostada no peito, do jeito que ela gostava. E fui passando a mão no cabelo dela até ela parar de tremer. O teto aguentou. Não perfeitamente. Tinha um ponto no canto esquerdo onde pingava um fio, e a gente colocou o caneco embaixo. Mas aguentou. A palha nova foi fazendo o trabalho dela, escorrendo a água para as laterais, e o interior da casa ficou seco. Aquilo parecia milagre. Eu sei que não era. Era conhecimento. Mas na hora pareceu milagre do mesmo jeito. O Valdemar estava sentado encostado na parede, olhando para a chuva pela abertura da porta. Exausto. O esforço de 1 hora tinha cobrado o preço em cima de um corpo que ainda estava se refazendo. Ele respirava fundo, devagar. Obrigada, eu disse. Não era pro teto. Era por tudo. Ele não respondeu de imediato. Ficou olhando para a chuva. Faz tempo que eu não servia para nada, ele disse. A frase saiu baixa, quase para ele mesmo. Mas eu ouvi. Eu fiquei quieta. Havia coisas que não pediam resposta, que pediam só que a gente ficasse ali e deixasse o silêncio trabalhar. A chuva continuou por horas. O rio, eu sabia, ia subir. No dia seguinte, a descida ia ser diferente, mais cautelosa. Talvez por 2 dias a gente não tivesse acesso fácil à água, dependendo de quanto subisse. Aquele era o primeiro problema. O segundo problema eu ainda não sabia que estava chegando. Foi de noite, já com a chuva diminuindo para uma garoa fina, que a Duda começou a tossir. No começo eu não me preocupei. Criança tosse. O ar tinha ficado úmido e frio de repente, e ela tinha ficado acordada além do horário com a agitação da chuva. Era natural, mas a tosse não parou. Ficou. Foi ficando mais frequente, mais funda. Aquele tipo de tosse que vem do peito, que sacode o corpo pequeno, que faz a criança acordar no meio e ficar com aquela cara desorientada de quem não sabe o que está acontecendo com o próprio corpo. Eu assentei. Bati devagar nas costas dela. Ela tossiu mais 3 vezes forte e depois ficou ofegante. Mãe, ela disse, dói aqui. A mãozinha dela foi pro peito, o mesmo gesto de dias atrás. Eu senti aquilo descer pela minha espinha como água gelada. Peguei ela no colo, envolvi com o que tinha de cobertor, encostei os lábios na testa dela. Quente. Não tanto quanto o Valdemar tinha chegado, mas quente. Aquele quente que em criança pequena sobe mais rápido do que em adulto, que você não pode ignorar, que você precisa agir. O problema era que eu não tinha como agir, não tinha remédio. A erva cidreira que o Tiago tinha catado estava acabando. O rio tinha subido com a chuva, a descida era arriscada de noite. O vilarejo mais próximo, eu calculava, devia estar a uns 15 quilômetros pela estrada de terra, que depois da chuva ia estar enlameada, intransitável para quem fosse a pé. Estávamos isolados. Eu olhei para o Tiago. Ele estava acordado, sentado, olhando para mim com aquela cara séria,
8 anos, aqueles olhos de adulto prematuro. Ela vai ficar boa? Ele perguntou. Eu não tinha resposta honesta que fosse também segura. Eu vou cuidar dela, eu disse. Foi a única verdade que eu tinha. Do outro lado, o Valdemar tinha aberto os olhos. Ficou olhando para Duda no meu colo por um segundo. Depois, olhou para mim. Tem imburana de cheiro no cerrado, ele disse. A voz era baixa, rouca do sono. Casca da imburana faz chá que abre o peito. Minha mãe usava. Eu conheço, eu disse. Tinha visto no cerrado, sim. Uma árvore de casca grossa e cheiro forte. Não tinha catado porque não tinha pensado em precisar. De dia dá para achar, ele disse. De noite é arriscado. Eu sabia que era arriscado. O cerrado de noite, depois de chuva, com o chão escorregado e os animais todos acordados, não era lugar para andar sem luz. Mas olhei para Duda, que tinha tossido de novo, que tinha colocado a cabeça no meu ombro com aquele peso de criança doente que é o peso mais pesado do mundo, e soube que ia ter que esperar a madrugada clarear, que ia ser a noite mais longa que eu já tinha passado. Fiquei acordada do lado dela sem pregar os olhos. O cerrado foi ficando cinza lá fora, aquela hora que não é mais noite, mas ainda não é dia, quando o céu tem aquela cor de chumbo desbotado e os primeiros pássaros começam, tímidos, antes dos outros. A Duda tinha dormido em períodos curtos, tossindo no meio, acordando, cochilando de novo. A febre tinha subido um pouco mais. Os lábios dela estavam ressecados. O Valdemar não tinha dormido também. Eu sei porque quando me levantei antes da madrugada clarear de todo, ele estava sentado com os olhos abertos. Eu vou junto, ele disse. O senhor está fraco ainda. Eu conheço Imburana, ele disse. Você pode passar por ela e não reconhecer de dia, quanto mais de madrugada. Eu ia discutir, mas ele tinha razão e eu sabia. O Tiago fica com ela, eu disse. O Tiago já estava acordado também, claro. Fica com sua irmã, eu disse para ele. Se ela piorar, você acende o fogo e grita. Eu vou ouvir. Ele assentiu. Aquela cabeça séria. Saímos na madrugada, eu e o Valdemar, pelo cerrado encharcado, o chão cedendo debaixo dos pés, o frio da madrugada cortando o rosto. Ele ia na frente, devagar, com aquele passo ainda cauteloso de corpo em recuperação. Eu ia atrás, com o facão pequeno que tinha achado na tulha abandonada semanas antes. Nenhum de nós falou. Não era hora de falar. Era hora de achar a árvore e voltar. E foi o que fizemos. 40 minutos depois, eu estava fazendo o chá de casca de imburana sobre as brasas reacesas, o cheiro forte e medicinal tomando conta do espaço pequeno da casa. E a Duda estava acordada no colo do Tiago, olhando para a chama com aqueles olhos brilhantes de febre. Quando eu levei o caneco para ela, ela bebeu em pequenos goles, fazendo a cara de quem não gosta, mas entende que precisa. Tem gosto ruim, ela disse. Tem, eu concordei. Mas estou bebendo. Eu sei, meu bem, eu sei. Ela encostou a cabeça no meu ombro depois de beber. O Valdemar estava sentado do outro lado, exausto, com a testa úmida do esforço, mas estava olhando para Duda com uma expressão que eu não soube nomear na hora. Só mais tarde, refletindo, é que eu entendi o que era. Era o olhar de quem estava se lembrando de alguém, e eu não perguntei de quem. Algumas dores a gente reconhece sem precisar de explicação. A febre da Duda cedeu no segundo dia, devagar, como toda cura verdadeira, mas cedeu. Na tarde do segundo dia, ela já estava sentada do lado de fora com o sol, catando pedrinha e enfileirando no chão aquele brinquedo de criança que não precisa de nada além de chão e tempo. Cantarolava baixinho alguma coisa que eu não reconheci. Eu a observei da entrada da casa. O rio tinha baixado o suficiente para descer com cuidado.
O cerrado estava com aquela cor que só aparece depois da chuva forte. Um verde que parecia inventado, absurdo de verde, como se a terra tivesse ficado tão seca por tanto tempo que quando a água veio, ela transbordou em cor. O Valdemar saiu do lado e ficou parado do meu lado, olhando a mesma coisa. Ela é forte, ele disse. É, eu disse. Igual a mãe. Eu não respondi. Mas senti aquilo pousar em mim de um jeito suave. O silêncio entre nós não era mais o silêncio de dois estranhos. Era outro tipo. Aquele silêncio que só existe entre pessoas que passaram por alguma coisa juntas e saíram do outro lado e sabem que passaram, e não precisam dizer isso em voz alta porque o silêncio já diz. Amanhã eu tô melhor, ele disse. Posso olhar a parede com o menino? Pode. Eu disse. Mais um silêncio. E depois? Eu perguntei. Não era cobrança, era curiosidade genuína. O que vinha depois para um homem que tinha chegado sem destino, que tinha errado o caminho para o lugar que estava indo, que tinha caído numa estrada de terra no Maranhão e sido recolhido por uma mulher que também não tinha para onde ir. Ele ficou pensando. Não sei, ele disse, com uma honestidade que eu respeitei. Tá bom, eu disse. Não precisa saber ainda. Ele assentiu. A Duda, lá fora, tinha começado a cantar mais alto a musiquinha que eu não reconhecia. O cerrado verde impossível brilhava ao sol. E eu pensei, por um instante rápido que eu não detive, que havia coisas que o vento traz quando para de soprar. Que às vezes o destino não avisa com fanfarra. Que às vezes ele só deposita alguém na sua porta ou numa estrada de terra a 30 metros da sua vida e espera ver o que você vai fazer. E o que eu tinha feito era pegar a mão. Simples assim. Simples que nem sempre é fácil. O que não se diz em palavras. O Valdemar começou a trabalhar no 8º dia. Não foi decisão minha, não foi pedido meu, foi dele. Amanheceu, tomou o chá sem reclamar do gosto, ficou de pé com mais firmeza do que nos dias anteriores e foi até a parede rachada sem dizer nada para ninguém. Ficou examinando com a mão, pressionando aqui, testando ali, aquela mão de trabalhador que conhece material porque passou a vida tocando. O Tiago apareceu do lado dele em 2 minutos. Eu fingi que não vi, mas vi. Vi o Valdemar agachar e pegar um punhado de terra. Vi ele esfarelando entre os dedos, testando a textura, a umidade. Vi ele falar alguma coisa baixo para o Tiago, e o Tiago agachar do mesmo jeito, pegar a terra, repetir o gesto. 2 pares de mãos examinando a mesma coisa. Um par grande e caloso, um par pequeno e sério. Aquilo fez alguma coisa apertar no meu peito que eu não estava esperando. Não era tristeza, não era alegria também. Era aquela coisa que fica no meio dos dois, que não tem nome certeiro, que aparece quando a gente vê uma cena e entende que ela vai ficar guardada, que é o tipo de imagem que daqui a 20 anos a gente ainda vai conseguir fechar os olhos e ver com nitidez. Eu virei e fui buscar água antes que alguém me visse com aquela cara. Eles trabalharam juntos por 3 dias na parede. O Valdemar ensinava fazendo. Não era o tipo de homem de explicação longa. Era mais o tipo de mostrar uma vez, esperar, deixar o outro tentar, corrigir com a mão se precisasse. O Tiago era o tipo de menino que só precisava ver uma vez. A segunda vez já fazia sozinho, só mais devagar. Eu passava do lado e ouvia fragmentos. Água demais fica mole, seca e racha. Tem que ser até aqui, ó, até dar para enrolar sem cair. Como que sabe quando tá certo? A mão sabe. Com o tempo a mão aprende. Você já tá sentindo, só não sabe ainda que tá sentindo. O Tiago ficava quieto depois dessas respostas, processando. Uma tarde eu passei perto e ouvi o Valdemar dizer quase para si mesmo: seu pai era de construção? O Tiago ficou 1 segundo. Era de roça, ele disse, mas mexia com tudo que precisasse. Você puxou ele. Pausa. Como o senhor sabe? Nunca viu ele. Sei pelas mãos, o Valdemar disse. Mão que aprende rápido com trabalho é de filho de trabalhador. Não tem como ensinar isso.
Vem de dentro. Eu continuei andando antes que eles percebessem que eu tinha parado. Mas aquilo ficou. Aquilo ficou por dias. A Duda sarou de vez no 10º dia. Eu soube quando ela acordou cantando. Não a musiquinha quieta de quando estava doente. A cantoria de verdade, aquela que vinha da barriga inventada na hora, com as palavras erradas e a melodia trocada, e aquela alegria específica de criança que não sabe que está sendo alegre, que só está sendo. Ela saiu pela manhã com energia guardada de dias de cama e foi direto para o rio, que já estava no nível normal, e ficou catando seixo na beira com o interesse total de quem nunca viu pedra antes. O Valdemar estava sentado na entrada quando ela voltou com os bolsos cheios de pedrinhas e despejou tudo na frente dele, muito séria. "Tô te dando uma", ela disse, separando uma pedrinha branca e colocando na mão dele. Ele olhou para a pedrinha. "Por quê?", ele perguntou. "Porque você foi buscar o remédio para mim", ela disse. "E a mãe disse que quando alguém faz uma coisa boa para a gente tem que retribuir." Ele ficou olhando para a pedrinha na palma da mão por um tempo que pareceu longo. "Obrigado, Duda", ele disse. A voz estava estranha, densa. Ela já tinha ido embora, satisfeita com a transação, voltando para o rio para buscar mais pedra. Eu estava dentro da casa e vi aquilo pela abertura da parede que ainda não tinha fechado completamente. Vi o Valdemar fechar a mão em volta da pedrinha branca. Vi ele virar o rosto para o cerrado. Não vi a expressão, mas vi o movimento dos ombros, aquele movimento quieto de quem está engolindo alguma coisa grande. Eu não fui lá, deixei ele ficar. Foi nessa noite que ele me contou sobre o filho. Não foi planejado. Não foi uma conversa que começou com intenção. Foi daquelas que chegam pelo silêncio, que se instalam devagar, quando a fogueira está baixa e os meninos já dormiram e o cerrado está quieto lá fora, e não tem mais nada entre as pessoas além do espaço e da hora. Eu estava remendando a camisa do Tiago com uma agulha e linha que tinha no fundo da sacola. Ele estava olhando para o fogo. "Tive um filho", ele disse. "Eu não parei o que estava fazendo. Às vezes parar assusta a confissão e ela vai embora. Tinha 6 anos quando eu fui trabalhar numa fazenda longe", ele continuou. "Era para ser 3 meses. Virou 1 ano, depois virou 2. A mulher cansou de esperar. Quando voltei, ela tinha ido para a casa da mãe dela, no Piauí. Levou o menino, fio passando pela agulha. Tentei ir atrás, mas era longe e eu não tinha dinheiro. E ela não queria. E aí, o tempo foi passando do jeito que o tempo passa quando a gente não segura, que é sem pedir licença. "Quanto tempo faz?", eu perguntei. 7 anos. O fogo estalou. "Ele deve ter 13 agora", ele disse. "Não sei o tamanho que ficou, não sei como é a voz dele, não sei se ainda lembra de mim." Eu baixei a camisa no colo. "Lembra", eu disse. Ele me olhou. "Como você sabe?" "Porque criança sempre lembra do pai, mesmo quando não quer, mesmo quando tenta não lembrar. Fica guardado num lugar que não tem como apagar." Ele ficou quieto, olhou para o fogo de novo. "Me arrependo", ele disse. Simples assim. 3 palavras que devem ter pesado toneladas para sair. Eu pensei no meu marido, pensei nos arrependimentos que eu carregava, as brigas pequenas que não valiam, as noites que eu dormi virada de costas com raiva de coisa boba, as vezes que ele quis conversar e eu disse depois, e o depois às vezes não vem. "Todo mundo se arrepende de alguma coisa", eu disse. "A questão é o que faz com o arrependimento." "O que você fez com o seu?", olhei para ele. Pergunta direta. Merecia resposta direta. "Carrego", eu disse. "Não tem outro jeito. Aprendi a carregar sem deixar ele me derrubar." Ficamos em silêncio por um tempo. "O menino seu", ele disse depois. "O Tiago, ele é sério demais para a idade dele." "É", eu concordei. "Tá segurando coisa que não é dele segurar." Eu soube que era verdade assim que ele disse. Sabia antes de ele dizer,
mas às vezes a gente precisa ouvir de outra boca para entender o tamanho do que sabe. Eu sei, eu disse. Ele precisa ter licença de ser menino às vezes. Eu sei disso também. Só tô falando porque... Ele parou. Porque eu não soube ver isso no meu. Quando ele precisava de mim, eu estava em fazenda de outro. O fogo foi baixando. Ficou aquela brasa vermelha que dura mais do que a chama. Seu Valdemar, eu disse. Ainda tem tempo. Ele não respondeu, mas eu vi alguma coisa mudar na postura dele. Pequeno, quase imperceptível, como se um peso tivesse se acomodado de outro jeito no ombro. Não sumido, acomodado. Às vezes, é só isso que a gente pode fazer pelo peso que carrega. No 12º dia, o Tiago acordou diferente. Não saberia explicar como eu soube. Mãe sabe. É uma coisa no jeito de respirar, no jeito de sentar, na maneira como os olhos chegam antes de qualquer palavra. Depois do café, que era chá de folha e uns pedaços de tatu que o Valdemar tinha pegado numa armadilha simples de galho e tinha sido motivo de comemoração genuína, o Tiago foi até o canto da casa e ficou parado olhando para a parede que eles tinham consertado juntos. Estava boa, estava firme. A cor tinha uniformizado depois que secou. Eu me aproximei dele. Ficou bonita, eu disse. Ele ficou quieto por um segundo. Mãe, ele disse. O pai ia gostar do Valdemar. Eu parei, respirei. Ia, eu disse, com cuidado, como se a palavra fosse frágil. Por que você acha? Porque ele ensina sem humilhar, ele disse. O pai também era assim, ensinava fazendo, não ficava gritando se a gente errava. Eu não consegui falar nada por um momento. Eu me lembro disso nele, eu disse depois. Eu me lembro muito disso. O Tiago assentiu. E então fez uma coisa que não fazia desde antes do pai morrer. Encostou a cabeça no meu braço. Não abraçou, não chorou, não disse nada. Só encostou a cabeça no meu braço e ficou ali por um momento pesado e quieto, igual criança de 8 anos que está com saudade, mas não tem palavras ainda para esse tamanho de sentimento. Eu coloquei o braço em volta dele e ficamos assim, sem falar, com o cerrado lá fora fazendo o som que sempre faz, com o Valdemar do lado de fora ajudando a Duda a empilhar as pedrinhas dela em formato de casa, com o sol do Maranhão caindo de cima sem pedir licença. Foi o primeiro momento desde que meu marido tinha morrido que eu senti o luto diferente, não menor, não mais fácil, diferente, como se ele tivesse encontrado o lugar certo dentro de mim, não desaparecido, não cicatrizado, acomodado, presente de um jeito que doía menos porque eu tinha parado de lutar contra ele. Pensei que meu marido teria gostado daquele lugar, do rio, do cerrado verde depois da chuva, das paredes de barro que ficaram de pé contra tudo que eu achava que iam ceder. Pensei que ele teria ficado orgulhoso, não de mim. Ele nunca foi do tipo de orgulho de posse, orgulhoso da gente, da família que a gente tinha virado mesmo na ausência dele, que tinha dobrado e não quebrado, que tinha achado estrada mesmo sem mapa. Enxuguei o olho com as costas da mão antes do Tiago levantar a cabeça. Ele levantou a cabeça, olhou para mim com aquele olho que via tudo. Não disse nada sobre o que viu. Só foi lá fora ajudar a Duda com as pedrinhas. Eu soube naquele momento que ele tinha me dado licença, que ele também estava, do jeito dele, aprendendo a carregar. Foi na tarde desse mesmo dia que o Valdemar me chamou do lado de fora e apontou para a estrada lá em cima. Eu subi com ele até a beira da estrada. Ficamos os dois olhando para o horizonte. Tem uma fazenda, ele disse, uns 8 quilômetros para leste. Eu vi a fumaça esses dias. Alguém mora por lá. Eu sei, eu disse. Tinha visto também, mas não tinha chegado perto. Amanhã eu posso ir ver, ele disse. Se precisar de trabalhador, eu fico por essa região. Se tiver escola no vilarejo, o Tiago podia estudar. Eu olhei para ele. O senhor está planejando ficar? Ele ficou um segundo. Não sei se fica, ele disse, mas também não sei se vai.
Uma pausa. Mas enquanto estiver aqui, posso ser útil. E essa casa ainda tem coisa para fazer. Eu fiquei olhando para a estrada de terra vermelha, que seguia reta até sumir no cerrado. Pensei em tudo que essa estrada tinha trazido. Tinha trazido um homem caído, tinha trazido febre e chuva, e madrugada de cata de árvore no escuro. Tinha trazido uma criança dormindo no colo de alguém que não era pai. Tinha trazido o meu filho encostando a cabeça no meu braço de novo. Tinha trazido alguma coisa que eu não sabia nomear ainda, mas que sentia que era importante, que era o tipo de coisa que muda sem avisar e a gente só percebe depois, olhando para trás. Amanhã a gente vai junto, eu disse. Ele me olhou. Você não precisa, ele disse. Eu sei que não preciso, eu disse. Mas vou, ele assentiu. A estrada de terra ficou vermelha no sol que estava descendo, e o cerrado ficou dourado de novo naquela hora de 20 minutos, em que o interior do Maranhão fica bonito de um jeito que parece desnecessário, excessivo, como se a terra quisesse lembrar a gente do que ela é capaz quando quer. A Duda gritou alguma coisa lá de baixo. A gente desceu. A casa de barro estava lá, torta e firme, de pé. Como sempre. O que fica quando a poeira baixa? Fomos os três no dia seguinte. Eu, o Valdemar e o Tiago. A Duda ficou porque a caminhada era longa e o sol forte demais para quem tinha saído de febre há poucos dias. Ela reclamou com toda a energia que tinha recuperado, os braços cruzados, o beiço caído, aquela cara de injustiça que só criança de 5 anos consegue fazer com aquela perfeição. Eu prometi que ia trazer alguma coisa para ela. Não sabia o quê, mas prometi. Ela ficou. Saímos cedo, antes do sol subir de verdade, com o cerrado ainda naquele tom cinza-rosado da madrugada que vai virando manhã. A estrada de terra estava mais firme depois de 2 dias de sol. A lama tinha secado e virado aquelas marcas fundas de pneu que endurecem e ficam como impressão digital do último veículo que passou. O Valdemar ia na frente. Caminhava com mais firmeza agora, aquela passada de homem que passou a vida andando em terra, que o corpo sabe comprimento de passo e distribuição de peso sem precisar pensar. O Tiago ia no meio, eu ia atrás. Ninguém falou muito, mas era um silêncio diferente do silêncio dos primeiros dias. Tinha textura diferente, tinha a qualidade de silêncio entre pessoas que já passaram por coisas juntas e não precisam mais provar nada uma para outra. A fazenda apareceu depois de quase 1 hora de caminhada. Primeiro a fumaça, fina e branca, subindo reta acima das copas do cerrado. Aquela fumaça de fogão a lenha aceso cedo. Depois, a cerca de arame. Depois o portão de madeira com uma corrente. Não trancado, só enrolado. Depois a casa. Era uma casa de alvenaria simples, caiada de branco com a cal descascando em partes. Um alpendre na frente com 2 bancos de madeira e uma cuia de água. Tinha um quintal grande com galinhas soltas. Um chiqueiro de tábua do lado. Uma roça de milho começando a secar do outro. O tipo de propriedade que não é rica, mas é cuidada, que tem as marcas de alguém que acorda cedo e trabalha com respeito pelo que tem. Um cachorro marrom levantou da sombra e veio latindo sem muita convicção, mais por obrigação do que por raiva. Uma mulher apareceu na porta do alpendre, 50 e poucos anos, talvez. Cabelo preso, avental comprido, os braços cruzados do jeito de quem está avaliando. Não era hostilidade. Era a cautela normal de quem mora longe de tudo e não tem vizinho perto para acudir se precisar. Bom dia, eu disse, parando no portão. Bom dia, ela disse. Não abriu o portão, não convidou. Só ficou olhando. Me chamo Generosa. Esse é Valdemar e esse é meu filho Tiago. A gente está acampado uns 8 quilômetros daqui, do lado do rio. Ela olhou para cada um de nós por vez. Acampado como assim? Construímos uma casa, eu disse, sem enfeite. A gente não tem para onde ir. Estamos nos estabelecendo nessa terra. Ela ficou me olhando por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Essa terra não tem dono? Ela perguntou. Não que eu saiba. Não tem cerca, não tem sinal de ocupação.
Ela ficou pensando nisso. Como é seu nome? Eu perguntei. Filomena, ela disse. Filomena Paz. Dona Filomena, eu vim me apresentar porque vizinho bom se apresenta. E vim ver se a senhora precisava de mão de obra ou tinha algum trabalho. O Valdemar ficou quieto do meu lado, mas eu senti ele prestar atenção. A Filomena descruzou os braços, desceu os 2 degraus do alpendre, veio até o portão e abriu, não com entusiasmo, mas abriu. Entra, ela disse. Tomo um café com vocês. O café era forte e preto e servido em caneca de alumínio, igual ao que eu não tomava há semanas, e foi a coisa mais boa que eu tinha colocado na boca desde muito antes de tudo isso começar. Eu segurei a caneca com as 2 mãos e tomei devagar, com aquele cuidado de quem está saboreando alguma coisa que sabe que pode acabar. A Filomena era viúva também. Isso ela contou sem que ninguém perguntasse, do jeito direto das mulheres do interior que não veem razão para enrolar. O marido tinha morrido 4 anos antes, infarto na roça, sozinho, só encontrado à tardinha. Ela tinha 2 filhos homens que tinham ido para a cidade, Imperatriz, e vinham uma vez por ano, se tanto. Ela tocava a propriedade com uma ajudante que vinha 3 vezes por semana do vilarejo e um peão temporário na época de colheita. É muito para uma pessoa, eu disse. É, ela concordou, mas é o que tem. Ela olhou para o Valdemar com aquela avaliação discreta de quem está contratando sem dizer que está contratando. Você entende de roça? Ela perguntou para ele. 30 anos de fazenda, ele disse. E de construção? O suficiente. Ela tomou um gole de café. Tem um depósito nos fundos que não uso. Tem parede, mas não tem forro. Quem trabalha aqui, dorme ali se quiser. O Valdemar ficou quieto por um segundo. Eu agradeço, ele disse. Mas tenho um compromisso primeiro. Ela ergueu a sobrancelha. Ele olhou para mim. Tem uma casa de barro a 8 quilômetros daqui que ainda precisa de porta de verdade, janela fechando direito e o telhado reforçado antes da próxima chuva. Eu quis dizer que não precisava, que eu dava um jeito, que ele não devia nada. Mas a verdade é que eu precisava, e eu sabia, e ele sabia, e dizer que não precisava seria uma mentira desnecessária entre pessoas que já tinham passado da fase de mentira por educação. Então não disse nada. A Filomena olhou de um para outro com aquela perspicácia de mulher que já viu muita coisa e entende mais do que se fala. Tem uma menininha também? Ela perguntou, olhando para mim. Tem. Ficou em casa. Ela se levantou, foi até a despensa. Voltou com um embrulho de papel pardo que colocou na mesa. Farinha, açúcar, um pedaço de linguiça seca e uma lata de sardinha, ela disse. Não é visita que vai embora de mão vazia. Eu olhei para o embrulho. Aquele tipo de generosidade simples, sem cerimônia, sem esperar agradecimento, que é a generosidade mais pesada de receber, porque não tem como retribuir na hora, e a pessoa que dá sabe disso e dá do mesmo jeito. Obrigada, dona Filomena, eu disse. Ela acenou com a mão como se fosse pouca coisa, mas não era pouca coisa, nunca era pouca coisa. Na volta, o Tiago carregou o embrulho com aquele cuidado de quem está transportando algo importante. E era. Para o tamanho da nossa situação, aquele embrulho era um banquete. O cerrado estava no meio do dia, quente e seco, com aquele chiado de cigarra que parece o próprio som do calor. A gente andava na beirada da estrada onde tinha mais sombra de vez em quando. Perto da metade do caminho, o Tiago foi andando para o lado do Valdemar. Andaram juntos por um tempo sem falar. Então, o Tiago perguntou, o senhor vai embora quando acabar a casa? O Valdemar ficou andando por alguns passos antes de responder. Não sei ainda, ele disse. A mesma resposta de sempre. Mas dessa vez tinha alguma coisa diferente no tom. Uma hesitação que não era dúvida. Era consideração, que é diferente. O Tiago assentiu. Ficou quieto por mais uns passos. Se o senhor ficar, ele disse, com aquela voz cuidadosa de criança que está chegando perto de coisa importante e sabe,
Eu queria aprender mais de construção. Pausa. E o senhor poderia ensinar sem eu ter que ir embora para aprender. Eu ouvi isso de trás e fechei os olhos por um segundo. 8 anos. Meu filho de 8 anos pedindo, do único jeito que sabia, que aquele homem não fosse embora. Não com choro, não com drama, com uma proposta, com uma razão prática envolto numa necessidade enorme que ele não sabia ainda nomear, mas que eu sabia. Precisava de alguém. Não no lugar do pai. Nunca no lugar do pai, mas ao lado. O Valdemar ficou quieto por um tempo que durou bastante. Tudo bem, ele disse por fim. 2 palavras. Mas o Tiago ergueu a cabeça de um jeito que eu não via, fazia meses. Eu virei o rosto para o cerrado e deixei o vento secar o que precisava secar no meu rosto antes de eles olharem para mim. Chegamos quando o sol estava começando a descer. A Duda estava sentada na entrada com as pedrinhas enfileiradas na frente dela em formatos que só faziam sentido para ela. Quando nos viu, levantou com aquela energia toda e veio correndo mais para as pedrinhas do embrulho do que para nós, que é próprio de criança de 5 anos, e eu amava ela por isso. Naquela noite, fizemos comida de verdade. Linguiça seca com farinha. E eu cozinhei com aquele cuidado de quem não estava cozinhando só para matar fome. Estava cozinhando com intenção. Estava pondo alguma coisa de si no que ia alimentar 4 pessoas ao redor de um fogo pequenininho no chão de terra, batida de uma casa de barro às margens de um rio sem nome no interior do Maranhão. A Duda comeu 2 pratos e adormeceu no meio do terceiro. O Tiago comeu em silêncio e com aquele olho de satisfação que criança tem quando o corpo está bem alimentado, que é diferente de todos os outros olhos. O Valdemar comeu devagar, mastigando direito, como homem que aprendeu a respeitar a comida porque já ficou sem. E eu comi, sentindo o calor da fogueira no rosto, com o cheiro de linguiça misturado com terra e barro, e rio e cerrado. E pensei que aquele cheiro todo junto era o cheiro da minha vida agora. Não era ruim. Era diferente do que eu tinha antes, mas diferente não é pior. Às vezes diferente é só diferente. Depois que os meninos dormiram, eu saí para sentar do lado de fora. Fazia isso quando precisava de um espaço que fosse só meu. Não demorava muito. 15 minutos, meia hora. Só o tempo de respirar sem ser mãe por um instante, sem ser responsável, sem ser a pessoa que segura tudo. O tempo de ser só eu, o que quer que isso significasse ainda. O céu estava limpo. Aquele céu do interior que a cidade nunca vai ter, cheio de estrelas tão próximas que parece que o braço alcança, a Via Láctea riscando de lado a lado, como se alguém tivesse passado um dedo cheio de pó de luz. Eu ouvi a porta de galhos quando o Valdemar saiu. Ele ficou parado um segundo, viu que eu estava lá, foi sentar um pouco mais longe, respeitando o espaço. A gente ficou cada um no seu canto por um tempo. Então eu falei, sem planejar, olhando para o céu. Quando eu era criança, eu tinha medo de ser pobre. Ele ficou quieto, ouvindo. Não é que a gente fosse rica, mas a gente tinha casa, tinha comida todo dia. Minha mãe lavava roupa alheia, mas a gente dormia no nosso. Eu cresci com aquele medo de perder isso, de virar aquelas pessoas que eu via na estrada sem ter para onde ir. Uma pausa. E aí eu virei. Ele não disse que não disse que não era bem assim. Deixou a afirmação ficar onde estava. E o que você aprendeu? Ele perguntou. Eu pensei de verdade antes de responder. Que o medo da pobreza é maior do que a pobreza, eu disse. Que quando você está nela de verdade, não tem tempo de ter medo porque tem coisa demais para fazer. Que as mãos ocupadas não tremem tanto. É verdade, ele disse. E que as pessoas, eu continuei, mais devagar agora, chegando perto de alguma coisa que estava tentando entender em voz alta. As pessoas aparecem, não do jeito que a gente esperava. Não no momento que a gente pediu, mas aparecem. A dona Filomena com um embrulho, o senhor com o conhecimento de Imburana às 3 da manhã,
O Tiago com aquela seriedade que eu nunca pedi para ele ter, mas que segurou muita coisa sem que eu soubesse. O vento passou baixo pelo cerrado, aquele vento de noite que é morno e tem cheiro de terra e de coisas que crescem devagar no escuro. Eu aprendi também, ele disse depois de um tempo. O quê? Que eu precisava parar de ir embora. Eu olhei para ele. Ele estava olhando para o céu. Passei a vida indo, de um emprego para o outro, de uma cidade para outra, achando que o próximo lugar ia ser o lugar. Uma pausa longa. Caí nessa estrada porque estava indo para um lugar que eu nem sabia se existia. Caí no lugar que precisava estar. Eu deixei aquilo assentar. O senhor vai mandar carta para o filho? Eu perguntei. Ele ficou quieto por tanto tempo que eu achei que não ia responder. Vou tentar achar o endereço, ele disse. Não sei se ele vai querer ler, mas vou escrever. Uma pausa. Você me ajuda com as palavras? Ajudo, eu disse. Silêncio. O céu imenso em cima. A casa de barro atrás de nós. O rio lá embaixo fazendo aquele som de sempre que a gente para de ouvir, de tanto ouvir, mas que está sempre lá. No dia seguinte, o Valdemar começou a porta, não a porta de verdade ainda, que ia precisar de madeira melhor que ele ia buscar com a ajuda da dona Filomena mais para frente, mas a estrutura. A abertura medida direito, o batente marcado, a ideia de porta que depois ia virar porta de verdade. O Tiago ficou do lado durante tudo. A Duda catou pedra nova. Eu fiz o chá e sentei na entrada e olhei o sol subindo sobre o cerrado e pensei no meu marido com uma saudade que ainda doía, mas que tinha mudado de forma. Não era mais aquela saudade que corta. Era a saudade que aperta, que é diferente, que é o amor que ficou sem ter para onde ir e que a gente aprende a guardar num lugar dentro do peito que não fecha, mas também não sangra mais todo dia. Pensei que ele teria feito o mesmo que eu. Parado, ajudado, ficado, porque era isso que a gente tinha em comum, eu e ele, desde o começo. Aquela incapacidade de passar perto de alguém precisando e seguir em frente. Aquela coisa que não é heroísmo, não tem nada de heroísmo. É só a impossibilidade de fechar os olhos para o que está aberto na sua frente. E eu ensinei isso para o Tiago sem saber que estava ensinando. E a Duda tinha dado uma pedrinha branca para um homem perdido, e isso tinha feito alguma coisa se mover dentro dele que nenhuma palavra teria feito. Às vezes é uma pedrinha. Às vezes é uma mão estendida na estrada de terra vermelha. Às vezes é um chá ruim de madrugada que salva o que precisa ser salvo. Teve uma tarde, umas 3 semanas depois de tudo isso, que eu desci sozinha até o rio no fim do dia. Sentei na beira com os pés na água fria e fiquei olhando para a correnteza. O rio não tinha nome que eu soubesse. Talvez estivesse num mapa que eu nunca vi. Para mim era só o rio, que era o suficiente, que é como as coisas mais importantes acabam sendo chamadas pelo que são, sem precisar de nome bonito. Peguei um punhado de areia do fundo e deixei escorrer entre os dedos. Terra vermelha do Maranhão. A terra que eu não escolhi, que me escolheu quando eu não tinha mais escolha, que segurou meus pés quando eu não tinha mais piso. Pensei em tudo que eu tinha perdido. O marido, a casa, a vida que eu achava que ia ter. E pensei em tudo que estava aqui. A casa torta que ficou de pé, o filho que estava aprendendo a construir, a filha que dava pedrinhas para gente que precisava, um homem que tinha caído numa estrada e estava aprendendo a ficar, uma vizinha que enchia embrulho de papel pardo sem esperar obrigada, e eu que tinha medo de virar aquelas pessoas sem rumo e tinha virado e tinha descoberto que do lado de dentro era diferente do que parecia do lado de fora, que a perda não mata se a gente não deixa. Que o chão que desmorona às vezes está revelando um chão mais firme embaixo, que toda vez que eu passei perto de alguém precisando e parei, alguma coisa voltou para mim que eu não sabia que precisava. Não foi troca. Não foi planejado. Não foi virtude.
Foi só o que faz sentido, o único sentido que eu consegui encontrar em tudo isso. Naquela noite, depois do jantar, o Tiago ficou acordado mais tarde que de costume. Ficou sentado na entrada nova da casa, que ainda não tinha porta, mas já tinha batente, com o queixo apoiado nos joelhos, olhando para o cerrado escuro. Eu cheguei perto e sentei do lado. A gente ficou olhando juntos para a noite por um tempo. "Mãe", ele disse. Acho que a gente vai ficar bem." Eu olhei para ele. 8 anos. Aquele olho que via longe demais, que tinha visto coisas que nenhum menino deveria precisar ver, que tinha carregado coisa que não era para carregar, que tinha envelhecido antes por uma das piores razões, que era a ausência do pai, mas que estava aqui, que estava de pé, que estava olhando para o futuro com aquela frase simples, direta, que não era ingenuidade, era avaliação. Era o menino que tinha visto o fundo e estava dizendo que o fundo tinha chão. "Eu também acho", eu disse. Ele assentiu e foi dormir. Eu fiquei mais um pouco. O cerrado estava cheio de estrelas e de grilos e de vento morno e de silêncio daquele que não é vazio, que é cheio de coisas que não precisam de som para existir. A casa de barro estava atrás de mim, torta, firme, com batente de porta nova e telhado reforçado e uma parede consertada por mãos que tinham aprendido juntas, de pé, como a gente. Eu fechei os olhos por um instante e deixei o vento passar. E quando abri, o céu estava lá, imenso e indiferente e cheio de luz, do mesmo jeito que estava na noite que eu cheguei, com 2 filhos e uma sacola e nada mais. Só que eu já não era a mesma mulher que tinha chegado, e o caminho que vinha pela frente, mesmo sem mapa, mesmo sem certeza, mesmo com tudo que ainda estava por resolver e construir e aprender e perder e encontrar de novo, esse caminho era meu, era nosso. E pela primeira vez em muito tempo, isso era o suficiente.